eu quero falar sobre os reinos da terra, né? Eu quero falar que Deus revelou para nós povos da terra, né, que existiria, Deus revelou até o final, né? Deus revelou os reinos terrenos, né, até o último reino. Isso está revelado para o profeta Daniel, né? Em várias visões que ele teve, no sonho de Nabucodonosor, né? Isso aqui é um assunto para quem gosta das escrituras, né? Para quem gosta de ler, né? Porque hoje está muito difícil se estudar as escrituras, muito difícil querer ler as escrituras. Para quem é crente, já está difícil, porque poucos crentes estão examinando, poucos crentes estão estudando, né? Estão acreditando somente em doutrina que se falam, que se prega dentro dos templos, né? Muitas das vezes por interesse, né? Por um interesse pessoal. Mas eu quero chamar a atenção para que você possa despertar, você entendendo essas coisas. Talvez você nunca tenha lido as escrituras, ou talvez você nunca tenha tido interesse de ler as escrituras, porque talvez você lhe falaram algo que não lhe chamou atenção, né? Não falaram das escrituras da forma com que você seja tocado, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você entende o que está escrito, as revelações da palavra, né, das profecias que Deus deu para nós, né, eu creio que você vai ser despertado. Eu creio que você vai receber um ânimo, um desejo de conhecer, de analisar, né? Então vamos enrolar muito, não vamos falar logo o que nós temos que falar. Tem que ser coisa bem simples de se compreender, né? Bem simples. Eu vou dar aqui somente um básico, né? Eu também não sei muita coisa, mas eu sei o básico. Um básico que talvez valha a pena para muitas pessoas, né? Então vamos começar aqui, que Deus revelou os reinos. Talvez você tenha lido Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 13, né? E tenha visto lá que se levanta uma besta no fim dos tempos, né? Porque muitas das pessoas, mesmo que não leiam a Bíblia, elas já viram falar da besta do Apocalipse, né? E talvez você ache besteira, né? Talvez você ache que isso não vai acontecer não, né? Ou talvez você pense que a besta seja uma besta fera, né? Um animal, ou né? Sei lá, uma coisa. Fala em besta, as pessoas talvez não sabem o que é. Mas quando você compreende o livro do profeta Daniel, o básico como eu compreendi, você vai ter prazer e querer conhecer, né? Então, nós sabemos que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, acredito que o maior rei que foi levantado na terra, né? Ele teve um sonho e não conseguiu compreender o sonho. Então, através desse sonho, a única pessoa que conseguiu interpretar esse sonho foi Daniel, né? Foi Daniel, mas Daniel foi apenas um instrumento, né? Foi apenas um instrumento para interpretar esse sonho. Quem revelou o sonho foi Deus, né? Porque os encantadores do reino, todos eles foram chamados, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho, né? Mas Daniel pediu a Deus e Deus interpretou o sonho para Daniel, e Daniel falou para Nabucodonosor, e tudo isso ficou escrito para nós, né? Está escrito na Bíblia, Bíblia católica, Bíblia evangélica, uma Bíblia sagrada, né? Que tem todos os livros. Então está escrito. Então está revelado para nós. Por isso que o livro de Apocalipse, o nome dele é Revelação. Por quê? Porque ele revela aquilo que estava oculto, né? Então vamos fazer aqui uma leitura. Eu quero ler um pouquinho aqui, para a gente entender um pouco, né? Vamos ser bem breve aqui. Daniel capítulo 2, versículo 31, diz assim, ele vai falar sobre a revelação do sonho, né, de Nabucodonosor. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo o esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro
os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então, irmãos, nós vimos aqui que ele viu uma imagem de um homem, né? Você já deve ter visto falar na imagem da besta, né? Do Apocalipse, né? Tudo isso tem ligação. Então, o sonho de Nabucodonosor, ele tinha visto uma estátua, que era a imagem de um homem. Na imagem daquela estátua, estava representado cinco reinos. 5 reinos. Mas nós sabemos que todos os reinos que dominou sobre a terra foram 7. Né? Para você que estuda as Escrituras, você vai saber que quando Deus formou uma nação e chamou essa nação de Israel, ela foi levada para o Egito, através de José, né? Que era um das 12 tribos. Aí foi formada a nação e foi para o Egito. Lá no Egito, essa nação, Israel, foi dominada primeiramente pelos egípcios, né? Pelos faraó. Então foi o primeiro reino que dominou sobre o mundo, sobre toda a terra, foi o reino do Egito, né? Depois do Egito, essa nação saiu do Egito, foi para o deserto. Depois do deserto, entraram na terra prometida, a terra de Canaã, e na terra de Canaã, eles foram cativos pelo reinado da Síria. Então, foram dois reis. A estátua, a revelação da estátua só é de Nabucodonosor até o final. Até o final, né? Nabucodonosor até o final. Então, nós vimos 2 reis, de Nabucodonosor até os pés da estátua, são 5 reis, né? A cabeça, o peito, o ventre, 3, as pernas, 4 e os pés, 5, né? 5 reinos. Com os 2 que passaram antes, 7 reinos. Quando a gente vê Apocalipse 17, vai falar exatamente sobre isso. Vai dizer que são 7, 5 já caíram e 1 existe, né? Quando a gente abre lá em Apocalipse capítulo 17, está falando desses reinos. A besta são esses reinos. Então nós vemos que o reino de Nabucodonosor era um reino muito forte, representado pela cabeça de ouro, né? Que dominou toda a terra. Então o reino passou. Aí veio os medos e os persas, que eram os braços e os peitos da estátua, né? Todos eles tinham que dominar sobre Israel, sobre o mundo, principalmente sobre Israel. Então esse reinado também passou, né? E a Escritura diz: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, né? Então todos os reinos, todos os 7 reinos vão passar, né? Vão passar os 7 reinos. Depois dos peitos veio o ventre, que era o reinado da Grécia. E esse rei da Grécia era Alexandre o Grande, né? Que dominou sobre toda a terra num tempo muito curto e muito rápido, né? E as pernas de ferro era Roma, né? Só você pesquisar que você vai entender direitinho isso. Era Roma. Quando Jesus vem, quem estava dominando sobre Israel, quem era? Né? Quando a gente vê filme, quando a gente assiste a crucificação de Jesus, né, que o pessoal chama da Paixão de Cristo, né? Você que nunca leu as Escrituras, você já deve ter visto esse filme. E quem dominava na época era Roma, né? Pois Roma era o quarto reinado, né? Dominou com vara de ferro, né? Com o período do ferro, né? Que foi um período de muita tribulação para aqueles que serviam verdadeiramente a Cristo, foram perseguidos, né? Pelo reinado de Roma, né? Só que o sonho nos mostra que os pés é de ferro também, mas tem uma mistura de barro, né? Os pés também tem uma mistura de barro.
E a Bíblia nos fala que é uma aliança que será feita nesse reino. Ele é o último reino terreno. E esse reino também tem um rei, como todos os outros teve, né? A cabeça de ouro teve Nabucodonosor, né? Os persas, também teve seu reino, o rei da Grécia também teve, e Roma a gente conhece que teve seus imperadores, né? Que era o reinado do tempo de Roma, né? Então, esses pés, ele é o último reino na terra, o reino terreno. Porque depois desse reino, tem um reino que é eterno, que é Jesus Cristo. Nós lemos aqui nas Escrituras, que a pedra, ela vem e bate nos pés da estátua e esmiuça toda a estátua, né? Tudo aquilo que a gente viu sobre a estátua, todos esses reinos vão cair por terra, né? E esse reino, esse último reino, está descrito em Apocalipse como uma besta, né? Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Que exatamente Daniel capítulo 7 vai representar esses mesmos reinos em animais, né? Daniel capítulo 7, no versículo 4 até o versículo 10, vai revelar essas coisas, né? Esses 4 animais, né, que formam uma besta, né, que é aquela que foi revelada no Apocalipse, né? E vou falar do detalhe desse último reino que nós já estamos vendo se levantar, o domínio do barro com o ferro, né? E do reinado eterno, que é o reinado de Cristo, né? Creio que estamos vendo esse reino se levantando nos nossos dias, né? Esse reino se levanta nos nossos dias, e a Bíblia diz que esse reino durará por pouco tempo. De todos eles que vieram, esse é o reino que dura menos tempo, né? A Bíblia diz que ele, em Apocalipse, ele durará por pouco tempo, né? Vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 17, um pouco sobre isso, né? Capítulo 17, né, João foi levado em espírito, né? Ele diz assim, 17, capítulo 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tá vendo? 7 cabeças, né? São 7 reinos, né? São os 7 reinos que eu falei no primeiro vídeo. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e os pés de ferro misturado com barro. Irmão, não se engane. Os pés da estátua, nós estamos vendo os pés da estátua se levantando ou se não já levantado. Nós vivemos num período em que o ferro, eu quero dar aqui um significado literal, né? Tem o significado espiritual e tem o significado literal, né, desse reino. Quando a gente olha, nós olhamos para o mundo, nós sabemos que tem uma instituição que domina todo mundo, né? Nós sabemos que tem o reino hoje que tem mais poder é a ONU, né? É a ONU. E esse é um reinado. Ele tem poder sobre todos os países, né? Qualquer problema em qualquer país, problema sério, problema grave, tem que ser recorrido à ONU, né? Então, ele é um reinado. Esse reinado vai se levantar um rei com muita autoridade, né? E a gente sabe que esse rei que se levanta com muita autoridade, né, trazendo até bonança para nós, não é Cristo, né? E Cristo já deixou nós de alerta que se levantaria falsos cristos, falsos profetas, né? E se levantaria o homem da abominação.
né? O abominável da desolação predita pelo profeta Daniel, que Jesus falou em Mateus capítulo 24, né? Então esse reino vai se levantar. Eu acredito que o reino já se levantou. Só falta mesmo se levantar o rei para dominar nesse reino, né? É um rei que vai se levantar para trazer domínio sobre todas as nações, né? Agora eu vou falar do significado bem literal que eu entendo, né? Um reino de ferro com barro. Nós sabemos que o homem, ele é feito do barro, né? Nós somos feitos do barro, né? Então o homem faz parte desse reino, né? Com toda certeza o homem faz parte desse reino e é ligado ao ferro, né? Eu entendo de uma forma literal. Se vocês que assistiram o vídeo aí, que comentem aí, né? Que a gente que nos ajuda aí compreendendo, a gente vai aprendendo com os irmãos. Mas eu vou dar aqui a forma que eu entendo, né? Essa forma que nós estamos vendo hoje, o domínio das máquinas, né? O ferro, os robôs, né? Quando eu falo robô, eu não falo só robô de ferro, não. Robôs que trabalham pela internet, né? Você vê muito isso. Tudo na internet, quase tudo, funciona através de robô, né? Através de aplicativos que são robôs, né? Então os robôs, eles estão dominando a Terra, né? Junto com o homem, né? Junto com o homem. Através de uma aliança, né? Uma aliança do barro com o ferro, né? Só que ele diz, por uma parte o reino é forte, por outra parte o reino é fraco. Eu acredito que nós estamos vendo esse reino se levantando, né? Já num período já bem avançado, né? E que vai dominar toda a Terra, né? Mas só que o mais interessante é que esse reinado, ele é o 8º reino, né? Esse reinado que foi visto na visão de Daniel do capítulo 7, que é o 4º animal, que na visão do capítulo 7, ele pegou os 2 últimos reinos, perna de ferro e pé de barro misturado com ferro, e formou um reino só, que era o último, né? Que era um animal muito espantoso que Daniel viu, né? Que é esse último reino, né? Reinado de Roma misturado com o último reinado, que é esse que nós estamos para ver se levantar diante de nós, né? E aí durava pouco tempo, e depois vinha o 8º, né? Que era esse reinado do anticristo, que a gente vê em Apocalipse, que dura 7 anos, né? 3 anos e meio de paz, falsa paz, que é o reinado do anticristo, e os últimos 3 anos e meio, que está escrito em Apocalipse, né? 1260 dias e 42 meses, né? Que são 3 anos e meio mais 3 anos e meio, que é o 8º reinado, né? Que Daniel fala que o 8º reinado é dos 7, né? Eu entendo que seja ele revelando para nós que todos os 7 reinos formaria um único reino para reinar no final, que era o 8º, né? Que é o reinado do anticristo. Aí só que ele revela, né? Daniel revela que esse reino será levantado, o Deus do céu vai estabelecer o reino eterno na terra, né? Que a Bíblia nos mostra que foi lançada uma pedra de cima do monte, e essa pedra ela é Cristo, né? E essa pedra ela esmiuçou todos os reinos que se levantaram na terra. Todos os reinos que se levantaram na terra ela esmiuça. E nós sabemos que isso é a volta de Jesus, né? Quando ele voltar, que está muito breve, quase todos os sinais estão acontecendo da sua volta que ele deixou, né? Quase todos os sinais estão acontecendo.
E quando ele voltar, todos esses reinos vão ser destruídos, né? Por isso que a Bíblia, ela nos chama a atenção, né? Jesus, os discípulos, todos eles falaram para nós olhar para o reino do céu, né? Para nós não juntar um tesouro na terra, mas sim no reino do céu, né? Buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? O Evangelho nos chama a atenção para o reino do céu, porque é um reino eterno, é quando Cristo voltar, né? E ele deixou os avisos, né? Que hoje está distorcido, né? Hoje está tudo distorcido. As pessoas não vão entender. As pessoas não entenderão. Tem pessoas com 20, 30, 40 anos de crente não vão entender a volta de Jesus. Não vão, porque distorceram as escrituras para os seus prazeres, né? Fez como os judeus fizeram. Será que os homens entenderão quando Cristo veio? Porque Cristo veio da primeira vez, os judeus não compreenderam que era Cristo. E olha que os judeus entendiam todas as escrituras, né? Eles liam e sabiam decorado, né? Era incrível como os doutores da lei conheciam as escrituras, né? Só que eles interpretavam a seu bel prazer. E hoje não é diferente, né? Então, para encerrar aqui, voltando aqui ao assunto, Apocalipse capítulo 17, ele diz assim, versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. A mulher aqui no Apocalipse é a religião, né? A mulher é a religião que vai enganar as pessoas, né? Essa mulher, ela caminha junto com os reinados do mundo. Aparentemente ela está fazendo o correto, o certo, pregando a palavra, né? Mas não é. Ela está corrompida, né? Aí o versículo 10 diz, são também 7 reis, 5 já caíram. Tá vendo aquilo que eu falei no início? Ó, são 7 reis. 5 já caíram. Um existe, né? Foi escrito no Apocalipse, um existia, né? Que era Roma. Né? Um existe. Outro ainda não é vindo, o 7º, né? Quando vier, convém que dure um pouco de tempo, né? E a besta que era e já não é, ela também é o 8º e é dos 7, né? A besta que se levantará, a última, ela é dos 7, né? O 8º rei é os 7 reis unificados, né? É a força, o poder dos 7 reis unificados, isso que forma a besta, né? Isso que forma a besta. Todos os reinos do mundo, 7, que são 7, né? Unificado, eles formam uma besta, né? Que domina sobre toda a terra, né? E a besta que era e já não é ela também o 8º rei, que é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, né? Junto com o líder mundial que se levantará, que é o anticristo, se levantará também 10 reinos que reinarão com ele, né? Que são no total de 11, 1 mais 10, né? Para dominar todo mundo. Nós sabemos que isso já estamos quase vendo já isso, né? Então, esse é um simples, não foi nenhum estudo, né? Foi alguns assuntos, alguns argumentos acerca dos reinos, né? Para você que gosta de ler as escrituras, talvez tenha esclarecido algum ponto, alguma coisa, para você entender o que é besta, o que é anticristo, o que é o Apocalipse, né? Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, mas não é para você ter medo. O Apocalipse é para você ler e receber a revelação das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, né? E hoje, mais do que nunca, temos que estar atentos, né? Daniel viu todas essas visões, ele não compreendeu, porque ainda era para muito distante, né? Mas para nós não está distante, nós temos que estudar, analisar e saber o que é isso, porque é para os nossos tempos, né? Essa geração, pelos sinais que Jesus deixou, essa geração, ela é a última, né? Ela é a última geração. Então vamos encerrar aqui esse vídeo,
né? Espero que você tenha gostado, né? Comente aí alguma coisa que você entendeu, né? E deixe seu like, deixe sua curtida aí, para fortalecer o nosso trabalho, né? Então eu quero agradecer a todos, fique todo mundo aí na paz, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.